quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Nós, nesse momento, damos início a mais um culto de ação de graças ao nosso Deus. E também neste culto, hoje é o dia do aniversário do nosso pastor setorial, é exatamente hoje o dia, pastor Elias Camilo, a quem nós agradecemos a Deus por tê-lo colocado como anjo da igreja no setor da Lapa, o qual tem conduzido o povo de Deus, o qual tem nos ensinado, o qual tem sido uma bênção para todos nós. Nós queremos também dizer aos irmãos que estamos com saudades da igreja, todos nós estamos ansiosos para estarmos novamente juntos no templo, fisicamente. Todavia, estamos irmanados, estamos em comunhão com Cristo, e eu creio que quando nós estivermos juntos, o Senhor dará um grande avivamento à sua obra, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. E ao nosso retorno ao templo, que pedimos a Deus que seja em breve, nós estaremos juntos fisicamente louvando e bendizendo o nome do Senhor. Iniciemos com oração, convido a todos a orar conosco nesta hora. Jesus amado, Pai Santo, Pai Poderoso, obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Senhor, ó meu Deus, por esse culto de agradecimento a Ti, de adoração a Ti, de agradecimento pela vida do nosso pastor Elias. Ó Jesus, continua abençoando o Teu servo. Pai Santo, Pai Poderoso, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração e o nosso culto nesta hora. Tudo façamos em Teu nome, Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para lermos uma parte do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Amém. Oremos novamente. Jesus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Sei que Tu nos guardas, Senhor. Sabemos também que os olhos dos Teus servos, os nossos olhos estão fixados em Ti, em quem temos depositado a nossa confiança. Jesus amado, nos abençoa agora na sequência. Ó Pai Santo, abençoa recebendo os louvores também, Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória, para a Tua adoração. Ó meu Deus, fala conosco também pela Tua palavra. É o que pedimos, é o que agradecemos, em Teu nome, Jesus. Amém. Peça a companhia de Jesus nessa noite na tua caminhada. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce pra mim é o teu querer, gozo me traz
sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Eu posso cantar na escuridão. Então cante. Guia-me sempre, meu Senhor. Aleluia. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Olha a esperança da igreja. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito, aleluia, reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Lá ficou morto, velho eu. Passado já passou, eis que em Cristo tudo novo se fez. Glorifique o nome do Senhor, porque você está em novidade de vida. Na sequência, nós vamos ouvir o conjunto de varões formado pelos obreiros, pelos irmãos do nosso setor. O grupo, então, de varões louvando ao nome do Senhor. A história da Bíblia eu li, pelo Espírito Santo aprendi, que os heróis da fé venceram, não são de Deus. Deus ainda é o mesmo e assim tem o mesmo poder para agir, e continua até hoje ungindo servos seus. E é por isso que você vive lutando, as vitórias alcançando, porque já está ungido. Um herói da fé você está se tornando. Continue caminhando, porque Deus está contigo. Quem é ungido de Deus sempre sai com a vitória em qualquer batalha, por terra, por água, deserto ou fornalha. Não é esquecido quem tem a unção de Deus. Quem é ungido de Deus, o inimigo recua, retorna e respeita, pois tem proteção da esquerda e direita. Não dá pra tocar no ungido de Deus. Deus te ama, não esquece, você pode crer. E derrama a unção sobre você.
mesmo assim tem o mesmo poder para agir e continua até hoje ungindo servos seus. E é por isso que você vive lutando, as vitórias alcançando, porque já está ungido. Um herói da fé você está se tornando. Continue caminhando, porque Deus está contigo. Quem é ungido de Deus sempre sai com a vitória em qualquer batalha, por terra, por água, deserto, por área. Não é esquecido quem tem a unção de Deus. Quem é ungido de Deus, o inimigo recua, retorna e respeita, pois é proteção na esquerda, direita. Não dá pra tocar no ungido de Deus. Quem é ungido de Deus sempre sai com a vitória em qualquer batalha, por terra, por água, deserto, fornalha. Não é esquecido quem tem a unção de Deus. Quem é ungido de Deus, o inimigo recua, retorna e respeita, pois é proteção na esquerda e direita. Não dá pra tocar no ungido de Deus. Deus te ama, não te esquece, você pode crer. E derrama a unção sobre você. Deus te ama, não te esquece, você pode crer. E derrama a unção sobre você. Parabéns, Elias. Que Deus te abençoe. Um feliz aniversário, viu? Eu, como sua irmã, também não poderia estar deixando de passar aqui para te parabenizar. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Temos muito orgulho de você. Um ótimo pai, um ótimo esposo, um ótimo irmão, sempre temente a Deus, nos dando seu exemplo. E é tudo que nós podemos te desejar. Que Deus continue te abençoando. Eu e minha família te amamos e todos estão mandando um abraço para você nesse dia tão especial. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Meu amigo Pastor Elias, querido, eu me sinto extremamente feliz e honrado por poder participar deste momento tão significativo na sua vida, que é a comemoração de mais um aniversário. Falar de você, para mim, envolveria 3 aspectos da sua vida. A sua vida profissional, uma vez que nós trabalhamos por longa data juntos, no mesmo ambiente de trabalho, e pude ver em você qualidades como um excelente gestor, administrador, com capacidade de liderança, proativo, uma pessoa que sempre produziu ótimos resultados e por isso, inclusive, acabou a sua carreira da forma que encerrou, praticamente no auge, no topo da carreira. Graças a Deus por isso. Também, meu querido, falar de você como crente é falar de um homem obediente a Deus, temente a Deus, de um homem fiel, de um homem sincero, que sempre procurou fazer a vontade do Senhor e principalmente fazer a obra de Deus com muita alegria, com muita determinação, com muito entusiasmo. E o terceiro aspecto para falar a seu respeito é como chefe de família, porque afinal de contas não dá para nós convivermos juntos sem observarmos também essas características de alguém como chefe de família. Por isso, meu amado, eu quero neste momento agradecer a você por tudo que você significa na minha vida. É impossível eu falar da minha história sem que nela eu não, em algum momento, não tenha que falar num nome como Pastor Elias Camilo. A propósito, o meu ministério iniciou justamente no Itaim, quando através das suas mãos eu fui consagrado evangelista, e isto realmente me honra muito.
Por fim, meu querido, minha Bíblia, ela não tem um livro a mais, um capítulo a mais, um versículo a mais. A minha Bíblia, ela tem uma promessa a mais. Ela me acompanha há mais de 20 anos e ela tem uma promessa a mais. É esta promessa: o Senhor será contigo naquele lugar. Esta promessa veio num culto de domingo à noite, durante a ministração de uma bênção apostólica, onde, inspirado pelo Espírito Santo, Deus usou a sua boca, meu amado, para proferir estas palavras: o Senhor será contigo naquele lugar. Que Deus continue abençoando e prosperando o seu ministério ricamente e que o Senhor conceda tudo conforme o desejo do seu coração. Meu amado, feliz aniversário, feliz aniversário. Este é o meu desejo, isto é o desejo da minha família, porque você sabe o quanto você e sua família são importantes para nós. Deus abençoe. Nós vamos agora, na sequência, ouvir o conjunto do Círculo de Oração das Irmãs louvando ao nome de Deus. Relembrando as irmãs louvando ao Senhor no nosso templo e também, neste momento, adore ao Senhor junto com as irmãs.
Parabéns, pastor Elias, meu amigo. Que Deus conceda muita saúde, muita paz. Muita saudade de cantar com o irmão no quarteto. Principalmente aquele hino, o rapaz Davi. Ele dizia assim, o finalzinho: veio, 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 veio ao chão. Deus abençoe. Estimado companheiro, pastor Elias Camilo, a paz do Senhor. Meu amado, sabendo que hoje é o dia do seu aniversário, não podia deixar passar esquecido se enviar o nosso forte abraço e lhe desejar muita saúde, muita paz ao lado da sua família e da igreja que o Senhor lhe confiou. Meu querido pastor Elias, receba os nossos parabéns. O senhor conhece o nosso amor, a nossa amizade e respeito que temos pela pessoa do irmão. E desejamos que esta data se repita por longos e muitos longos anos, né? E que estejamos juntos. Quero dizer ao irmão que o vírus nos separou fisicamente, mas nós não estamos distantes, não é? Estamos separados, mas não distantes. Estamos juntinhos, adorando a Deus, trabalhando, somos uma mesma família, um mesmo ministério, somos companheiros um do outro. Elias, o nosso abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Para sempre, Senhor, eu vou te adorar. Para sempre vou louvar o teu nome. Enquanto eu tiver fôlego, Senhor, eu te louvarei. E o salmista aconselha: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Cante comigo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta noite, uma alegria muito grande poder fazer parte deste culto. Um culto de quarta-feira, onde todas as famílias se reúnem para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também ao pastor Elias por ter nos confiado essa rica oportunidade. Parabenizá-lo também novamente, assim como nós fizemos no domingo, hoje, a data do seu aniversário. Pastor, que Deus te abençoe. Novamente, o parabenizo juntamente com a minha família. Meus irmãos, para nós meditarmos nesta noite, gostaria de convidá-lo, onde quer que você esteja, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, um lápis, algo para anotar, para que a gente medite junto e na palavra do Senhor desta noite. Gostaria de convidá-los para o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Pegue a sua Bíblia, abre em Mateus, capítulo 19, verso a partir do 16, que nos diz assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. E vem e segue-me. Gostaria de ler com os irmãos também o verso 27, que diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus teve um encontro com um jovem rico. Um jovem rico que a Bíblia nos narra, que fazia e cumpria todos os mandamentos desde a sua mocidade. E a preocupação desse jovem nada mais era do que ele desejava ou o que ele necessitava fazer para herdar a vida eterna. Uma vez que todos os mandamentos, aqueles que Jesus citou, ele já cumpria. E Jesus prossegue. Faltava um detalhe para esse jovem. E Jesus observou que esse jovem rico tinha algo que ainda precisava ser deixado. Meus irmãos, muitas vezes nós nos encontramos na mesma posição que esse jovem rico. Seguimos os mandamentos, fazemos aquilo que normalmente o cristão faz, honramos ao nosso Deus, mas muitas vezes o Senhor requer que nós deixemos tudo. E eu não quero me ater somente ao jovem rico, porque o Senhor ele já fez a necessidade, ele já citou a necessidade para esse jovem. E apesar de muitas vezes nós nos parecermos com o jovem rico, nos apegamos a algumas coisas do nosso dia a dia, eu quero me atentar ao segundo questionamento. Um questionamento que foi feito por alguém que estava próximo de Jesus, alguém que caminhava com ele, alguém que ouviu a sentença que o jovem rico recebeu, um discípulo que sempre acompanhou o mestre. Ele fez um questionamento ao Senhor Jesus. Pedro, no versículo 27, diz: tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo. E a pergunta de Pedro, ele afirmou que deixou tudo, que receberemos? Pedro indaga ao Senhor: nos dias atuais,
todo investimento precisa de uma justificativa. Ninguém investe em nada que não tenha retorno. Então, nos dias atuais, parece que há uma necessidade de se vender um evangelho onde que o retorno ele é imediato. A gente olha, nós vamos ver que venha para Jesus e fique livre dos seus problemas. Aceite a Jesus e seja curado de todas as suas enfermidades. Só Jesus pode lhe fazer prosperar. Meus irmãos, muitas vezes esse investimento, essa recompensa que muitos esperam não vem aqui na terra. A preocupação de Pedro ao questionar a Cristo não era somente as coisas aqui da terra. Era um investimento que ele estava fazendo em seguir o Mestre, em abandonar tudo, em deixar tudo de lado, para que o Mestre fosse o exemplo a ser seguido. Muitas pessoas decidem se tornar cristãs nessa caminhada. Ouvem o Evangelho, aceitam a Cristo, e a partir daí, muitos acham que a vida tende a melhorar. Mas não foi isso que o Mestre nos ensinou. Ele pediu para que nós pegássemos a nossa cruz e o seguisse. Ele afirmou que no mundo nós teríamos aflições, sofreríamos perseguições, mas que não era para nós desistirmos, porque Ele já havia vencido o mundo. E quantas vezes nós nos pegamos a exemplos terrenos e esquecemos que o nosso Mestre já venceu. E nós precisamos nos preocupar. O que receberemos por ter deixado tudo? Então a vida do cristão na terra, ela começa a ser confusa a partir do momento que ele não entende que a partir do momento que você aceitar a Cristo, as perseguições virão. A vida do crente somente em bonança, a vida do crente sem perseguição, a vida do crente sem luta, ela é uma vida de fachada. Infelizmente nós necessitamos dessa mensagem nos dias de hoje, porque para enfrentar um momento tão difícil, a igreja precisa estar fortalecida num Cristo que venceu todas as coisas. Nos nossos dias parece que tudo se tornou mais difícil. Não, mas nessa noite que você possa, assim como Jesus Cristo disse, tem de bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Glória a Deus. Pedro fala no texto que Ele abandonou tudo, e nós que deixamos tudo. E quando Pedro fala que deixaram tudo, realmente deixaram tudo para seguir o Mestre. É uma responsabilidade muito grande. E é isso que o Senhor Jesus requer de nós. A Bíblia cita os discípulos quando Jesus os convida. E em Mateus capítulo 4, verso 18, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Pedro tomou uma decisão de seguir o Mestre. Pedro, ao ser convidado por Cristo para abandonar as redes e ser pescador de homem, ele não titubeou. Ele imediatamente lançou tudo o que ele tinha nas mãos e optou em seguir o Mestre. Essa foi a melhor escolha da vida de Pedro. Abandonar o seu ofício, abandonar o mar, abandonar o seu barco, abandonar as suas redes pelo convite do Mestre. Glória a Jesus. Abraão, pela fé, em Hebreus 11, verso 8 nos diz: Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meus irmãos, Abraão foi convidado pelo Mestre. Deus convidou Abraão para que ele largasse tudo, saísse do meio da sua parentela. Sabe para onde? Abraão também não sabia. Abraão foi convidado para sair do meio da sua parentela, juntar as suas coisas e deixar tudo para uma terra que ele ainda ia de mostrar. Isso é confiança no nosso Deus.
Isso é confiança no chamado que Deus tem nas nossas vidas. Isso é confiança que aquele que nos chamou se responsabiliza pelo chamado. Ah, meus irmãos, uma vez que foi o Senhor Jesus que nos chamou e nós atentamos a esse chamado, a responsabilidade passa a ser toda dele. Ah, meus irmãos, que bom que a nossa vida, o nosso caminho, o nosso destino, tudo aquilo que nós temos no porvir está nas mãos de Jesus. Se está nas mãos dele, meu irmão, descansa. Descansa porque Ele é responsável pelo nosso futuro. Ele é responsável por aquilo que nos aguarda. Ele é responsável por aquilo que nos espera. Ele é responsável pelo nosso amanhã. Ele é responsável pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Ele é responsável pela nossa vida. Glória ao nome de Jesus. Outro exemplo, meus irmãos, de quem abandonou, de quem deixou tudo, assim como narra Pedro, é Moisés. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 24, a partir dele diz assim: pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas e vitupério de Cristo os que tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Glória a Deus. Meus irmãos, Moisés abriu mão. Ele abriu mão de uma vida farta no Egito. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Ah, meus irmãos, Moisés abriu mão de tudo por um chamado de Deus. Ah, ele liderou um povo, meus irmãos, que também abriu mão de tudo. Apesar de toda a escravidão que sofria no Egito, o povo também abriu mão da sua residência, abriu mão da sua cidade, abriu mão do seu trabalho mesmo que escravo, atendendo a voz de Deus, atendendo a promessa que fora feita aos seus pais. Ah, meus irmãos, a Bíblia nos mostra exemplos de homens vitoriosos porque abriram mão de deixar tudo, sem fazer questão, meus irmãos, de que nada o prendesse, a não ser fazer aquilo que fosse da vontade do Mestre. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, mas nos dias de hoje, assim como nós citamos os exemplos dos homens de Deus, que optaram em abrir mão, deixando tudo que os prendia para fazer a vontade de Deus, nos nossos dias se faz necessário também, meus irmãos, que nós deixamos de lado aquilo que nos prende, deixamos de lado aquilo que possa impedir nós herdarmos a vida eterna. O jovem rico, no texto que nós lemos, ele fazia tudo conforme o Senhor Jesus havia citado. Ele honrava pai e mãe, ele não adulterava, ele seguia os mandamentos. Ah, meus irmãos, mas não permita que algo que esteja no seu coração atrapalhe aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa coroa, que será herdada lá nos céus. Não permita que nada nessa terra, nada impeça que nós venhamos pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus herdarmos o céu. Ah, meus irmãos, Hebreus capítulo 12, verso 1 nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos hoje todo o embaraço, deixemos hoje o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ah, meus irmãos, que nesta noite nós possamos tomar com certeza, assim como o escritor aos Hebreus nos diz, que nós venhamos deixar todo o embaraço, tudo aquilo que atrapalha o nosso chamado diante de Cristo, tudo aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento
diante da vontade do Senhor, que nós possamos deixar todo o pecado que nos rodeia. Meus irmãos, às vezes é algo tão pequeno, mas é esse algo tão pequeno que se encontra no nosso coração, e é esse algo tão pequeno que nos impede de atingir a plenitude da vontade do Mestre. Meus irmãos, a preocupação daquele jovem rico era com a vida eterna. Ele trocou a vida eterna por algo que era maior do que no coração dele, algo que ele desejava muito mais do que morar no céu. O Senhor Jesus tocou em um ponto onde ele tinha por precioso. Meus irmãos, nós não temos por preciosa nem a nossa vida se ela não estiver diante do Mestre. Glória a Jesus. Então o escritor dos Hebreus vai nos dizer que nós precisamos deixar neste momento todo o embaraço, todo o pecado que nos rodeia, e façamos o que, meus irmãos, nessa noite? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, que nós possamos correr com perseverança. Meus irmãos, essa carreira até o céu. O Senhor Jesus tem uma vida eterna proposta para aqueles que perseverarem até o fim. Glória ao nome de Jesus. Mas Jesus ouviu essa pergunta de Pedro: Senhor, nós deixamos tudo, investimos na tua obra, abandonamos barco, abandonamos rede, abrimos mão de tudo aquilo que nós tínhamos, o que receberemos? O Senhor Jesus responde para Pedro, glória a Deus, verso de número 28 e 29 nos diz assim: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos, as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, os filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Glória a Deus. Meus irmãos, os discípulos, Pedro ali recebeu uma promessa. É a promessa de vida eterna. Você não tem deixado tudo de lado em vão. Meus irmãos, o seu trabalho na obra do Senhor não é em vão. A nossa vida em retidão diante dos olhos do Senhor não é em vão. Esse momento em que nós estamos passando, onde nós temos que cultuar nos nossos lares, esse hábito de nós reunirmos a família e cultuarmos não será em vão. Esse fortalecimento da igreja, de união, de solidariedade, de ajuda ao próximo, isso não será em vão. O Senhor nos garante que nada que nós venhamos abrir mão será em vão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem uma terra sendo prometida, tem uma terra nos aguardando, tem uma cidade com ruas de ouro nos aguardando. Para você que tem abandonado tudo, tem deixado tudo de lado, tem um céu nos esperando. E que nós não façamos como o jovem rico, onde algo tão pequeno tomou um lugar tão grande no seu coração, fazendo com que ele deixasse de lado essa promessa tão maravilhosa feita pelo próprio Mestre. Glória a Jesus. Ele fala que todo aquele que deixar as casas, irmãos, irmãs, todo aquele que deixar mulher, filhos, terras, por amor do nome dele, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Meus irmãos, se a vida eterna, morar com o Senhor Jesus nos céus, não alegra o seu coração nessa noite, é porque nós estamos precisando, assim como o jovem rico, deixar algo que está ocupando o nosso coração de lado, para que o desejo de morar no céu seja o principal sentimento de nós seguirmos o Mestre. A resposta para Pedro, a resposta para mim e para você, o que nós receberemos por abandonar tudo e seguir ao Mestre, e seguir a Cristo? Meus irmãos, a perseguição valerá a pena? Valerá a pena quando nós herdarmos o céu. Essas dificuldades que nós passamos aqui na terra, valerá a pena? Valerá a pena quando nós herdarmos o céu. Meus irmãos, lá em Lucas 14, verso 25, o Senhor Jesus já dizia: Ora,
Ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ah, meus irmãos, se nós queremos herdar a vida eterna, se nós temos esse anseio, se o nosso coração se alegra em morar no céu, nós precisamos deixar tudo de lado. Tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, tudo aquilo que nos afasta, nos distancia da vontade de Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nós precisamos deixar de lado. Quando Pedro fala que deixou tudo, é tudo, meus irmãos. Assim como o jovem rico que fazia muitas coisas diante dos olhos dos homens, mas algo no coração dele o atrapalhava. Então, para que nós venhamos herdar a vida eterna, assim como Jesus nos promete, nós precisamos abandonar tudo. Sabe por quê, meus irmãos? A resposta para Pedro, daquilo que nós, como herdeiros do céu, receberemos, é a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Na primeira epístola de João, verso 2 e 25, diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez. Sabe qual, meus irmãos? Não é um carro novo, não é uma casa nova, não é a cura para o Covid, não é a isenção de luta, não é a isenção de perseguição. Acompanhe comigo. E essa é a promessa que ele nos fez, a promessa de vida eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não foi outra promessa, não foi outra promessa que o Senhor fez. Esta é a promessa de nós morarmos no céu, porque é lá que não haverá choro, é lá que não haverá dor, é lá que não haverá tristeza, lá só vai ser alegria, lá só vai ser glória de dia, glória de tarde, glória de noite, é louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 11, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, você tem aí na sua casa, no seu coração, você tem o Filho? Você faz a vontade do Mestre? Você deixou tudo? Ah, meus irmãos, você tem a vida eterna. Aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não aceitaram o chamado do Senhor, estes infelizmente não têm a vida eterna. Ah, meus irmãos, mas nós que atendemos o chamado, nós que temos o Filho, nós temos vida. E essa vida que nós temos é a vida eterna garantida pela graça de Deus. Aleluia! O versículo 20 do capítulo 5 da primeira epístola de João diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É nele, ele já veio. Ele veio e nos deu entendimento para que nós conheçamos a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna está nele. Glória a Deus. Apocalipse 2:17 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ah, meus irmãos, que nós possamos abandonar tudo, deixar tudo que nos prende, todo o embaraço, todo o pecado, como o escritor aos Hebreus diz.
assim como Pedro, abandonarmos tudo para recebermos a promessa que o Senhor Jesus fez, a promessa de nós morarmos com Ele nos céus, a promessa de nós recebermos uma pedra branca naquele grande dia, uma pedra branca com um novo nome. Ah, meus irmãos, que alegria será quando eu receber um nome, ser nominado pelo próprio Mestre. Ah, meus irmãos, que nesse momento o seu coração se alegre e que você anseie em receber essa pedra branca com o seu novo nome, porque nós estaremos lá e receberemos da mão do próprio Deus. Apocalipse 3:21, para nós finalizarmos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Ah, meus irmãos, que essa promessa que o Senhor Jesus fez a Pedro, fez aos seus discípulos, fez a nós que somos a sua igreja, que ela seja maior do que qualquer embaraço que nós tenhamos nessa terra. Que esta alegria que você sentiu aí no seu coração, em pensar em receber essa vida eterna, essa recompensa por atender um chamado, deixando tudo de lado. Ah, meus irmãos, que essa alegria de receber a vida eterna das mãos do nosso Senhor Jesus, com uma pedra branca com o seu novo nome, ela seja o motivo para você se alegrar nessa noite, deixando tudo de lado, todo embaraço, todo pecado, que nós possamos prosseguir confiantes para o alvo, que é o Senhor Jesus. Que nós possamos abandonar tudo para seguirmos o Mestre, pois nos é prometido o céu, a Canaã celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus possa abençoá-lo nesta noite. Que a vida eterna que nos aguarda, nós possamos nos encontrar no céu, cada um com sua pedra branca e o seu novo nome escrito. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, ao finalizar essa mensagem, gostaria de orar pela sua vida, que nesta noite ouviu essa mensagem e que deseja herdar esta vida eterna, que deseja pela graça do Senhor Jesus morar com Ele no céu, que deseja e tem essa vontade, anseia no seu coração de receber essa pedra branca com o seu novo nome. Ah, meus irmãos, levante a sua mão neste momento, feche os seus olhos, que nós possamos falar diretamente com o Mestre, aquele que pelo seu sacrifício na cruz nos garante a vida eterna ao seu lado. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos nesta noite, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, que nós tivemos de ouvir a Tua palavra. Ah, Senhor Jesus, visita as famílias que estão neste momento orando, Senhor, com o coração desejoso, com o coração cheio, ó Pai. Ah, ó Deus, visita estas famílias, visita cada coração, visita cada alma, visita, Senhor, todos aqueles que anseiam morar contigo no céu. Ah, ó Pai, não há recompensa maior do que deixar tudo para trás e te seguir, porque nos é prometido um céu, nos é prometido uma vida eterna ao lado do Mestre. Ah, Senhor Jesus, abençoa essas famílias, abençoa, Deus, a minha família, abençoa cada um, Senhor, que neste momento rendeu o seu coração a Ti. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um de vós, hoje e sempre. Juntos dizemos: Amém.